E aí, pessoal, aqui é a professora Camila novamente. Essa é a nossa segunda aula sobre outros produtos notáveis. Lembrando que a primeira já está postada. A primeira foi sobre produto de Shin. E essa é quadrado da soma de três termos. Então, eu desenhei um quadrado aqui. Pode ver que eu dividi ele em alguns retângulos. Mas tenta primeiro observar o todo. Isso é um quadrado. Aí eu coloquei o valor de cada pedacinho. É um quadrado de dimensão x mais y mais z, x mais y mais z. Quando eu quero saber a área de qualquer quadrado, é só multiplicar lado vezes lado. Então, todo esse lado vale justamente x mais y mais z. Aí seria isso vezes isso novamente. Só que eu posso resumir isso como lado ao quadrado, ou seja, x mais y mais z ao quadrado. Isso representa a área toda desse quadrado. Mas como é que eu posso desenvolver isso, já que eu dividi ele em alguns retângulos? Se você observar, se eu quisesse calcular a área de cada retângulo desse, eu poderia fazer separadamente. Aí como é que ficaria? Por exemplo, se eu começo pelo x aqui. Aqui é um quadrado de x por x. Logo, é um quadrado de dimensão de área x ao quadrado, já que é x por x, né? Aí depois eu posso pegar também o quadrado rosa, que é o y. Ele tem dimensão y por y, logo a área dele, y ao quadrado. Eu também tenho um quadrado de dimensão z por z, logo z ao quadrado. Beleza, agora eu posso pegar os outros. Vocês podem ver que eu separei 2 amarelos, 2 roxos, 2 azuis, porque eles têm a mesma dimensão, portanto, a mesma área. O que vai acontecer agora? Se você observar, eu tenho um quadradinho, um retângulo amarelo de dimensão x por y, logo a área dele vai ser x vezes y. E tem um outro aqui. Se ele aparece duas vezes, eu posso escrever 2 vezes xy. Eu também tenho dois retângulos de dimensão x por z, que são esses azuis, ó. X por z. X por z. Então, eu posso escrever 2xz. E eu também tenho o roxo, que é y por z. Y por z. Logo, eu posso escrever 2yz. E a gente pode observar que todos esses termos separados podem sair daqui. Como assim? O primeiro termo é justamente o quadrado do primeiro. O segundo é o quadrado do segundo. O terceiro é o quadrado do terceiro. Esse aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse é 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. E esse é 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Vocês podem ver que nesses 3 casos foi uma combinação. Todo mundo com todo mundo. Então, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro. E o segundo com o terceiro. Então, a gente pode resumir que a regra para você resolver o quadrado da soma de 3 termos é justamente o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Então, para qualquer caso, você vai poder resolver dessa forma. Aí, como é que ficaria para a gente fazer um exemplo? Vou colocar aqui. Se eu quisesse resolver 2a mais b mais 1 ao quadrado, usando a forma direta, né? Usando a regrinha. Primeira coisa, quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é 2a elevado ao quadrado. Eu vou fazer passo a passo e depois a gente reduz. Mas é claro que você pode fazer direto. Vou fazer passo a passo para poder treinar. Depois, o quadrado do segundo termo, ou seja, o segundo termo ao quadrado, que é o b. Depois, o quadrado do terceiro termo, que é o 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado vai ser 1 depois, né? Depois vem esse do meio, esses, na verdade, né? Os 3 últimos. Que é 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2a. Vezes o segundo termo, que nesse caso é b.
Depois eu tenho 2 vezes o primeiro termo, que é 2A, vezes o terceiro termo, que é 1. E por último, eu tenho 2 vezes o segundo termo, que é B, vezes o terceiro termo, que é 1. Quando a gente reduzir isso, vai ser justamente a forma direta. Lembrando que aqui eu tô levando 2A. Então, eu tô levando tanto 2 quanto A. Então, é 4A ao quadrado. Aqui o B fica B mesmo. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. 4A. 4A vezes B, 4AB. Agora, esse aqui. 2 vezes 2, 4. 4A vezes 1, 4A. E por último lá, 2 vezes B, 2B. Vezes 1, 2B do mesmo jeito. Justamente, ó, quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, mais quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Aplicação da forma direta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Se quiser alguma aula, mesmo esquema de sempre, pode deixar nos comentários ou enviar lá no Instagram que eu tento responder.